seu santo monte. Alegrias de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós vamos meditar mais uma vez na porção das Escrituras que nós tratamos no domingo, no sermão que pregamos em Atos capítulo 2, os versículos 5 a 11. Hoje nós vamos meditar em dois pontos que não foram muito bem apresentados durante o sermão, mas que são fundamentais para a gente compreender e entender o significado das Escrituras para nossas vidas. O texto ele vai tratar do dom de línguas. Nós lemos os versículos 5 a 10 e hoje nós vamos ler especificamente os versículos de número 4 até o versículo de número 7. Nos diz assim, Atos 2, de 4 a 7. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus como esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Esta porção das Escrituras, ela trata de como o Senhor derramou a sua graça sobre a igreja, batizando o povo do Senhor com o Espírito Santo, derramando o Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam reunidos em Jerusalém, e especialmente demonstrou também o significado da vinda do Espírito Santo para a igreja. A igreja se torna una, ela se torna uma igreja e por isso o Senhor dá um dom específico que representa essa unidade. Nós tratamos sobre isso já anteriormente. O dom de línguas ele é especificamente útil nesse caso porque ele traz à tona o fato de que antes os homens não podiam se unir. Foi isso que Babel representou para a humanidade. Os homens eles podiam viver juntos, eles podiam de alguma maneira estar juntos, mas uma união entre povos é impossível, especialmente por causa da linguagem, o que gerou também diferentes culturas e grandes outras distinções que há também entre as nações. O que nós vemos, porém, aqui é que o Senhor torna
o povo do Senhor uma só nação. O dom da língua, ele faz com que todo o povo de Deus se torne uno. E, entretanto, existe ainda outro fator que traz uma percepção maior do significado do dom de línguas para a Igreja de Cristo Jesus. Tratamos isso também na pregação desse domingo, pensando sobre como é importante que a língua, a outra língua, uma língua falada em outro lugar, em outro povo, ela representa também uma barreira sendo quebrada no que diz respeito à proclamação do Evangelho. Antes isso era impossível devido à grande distinção de línguas, e o Espírito Santo quebra essa barreira, fazendo com que esse dom sirva para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus em todas as nações e em todos os lugares. O que nós vemos, entretanto, aqui é algo que é bastante complexo na vida da igreja cristã. Muitos pensam diferente do que nós cremos a respeito dessa passagem. Existem muitas igrejas que acreditam, por exemplo, que o dom de línguas ele deve ser dado a todos os cristãos. Existem muitas igrejas que interpretam isso de uma forma diferente, que entendem que o dom de línguas, na verdade, não são outras linguagens, mas são diversas línguas que simplesmente não têm um conhecimento ou uma interpretação corrente, porque elas simplesmente não são línguas desse mundo, é o que muitas pessoas acreditam. E diante disso, algo que não está no texto, mas que se relaciona com o texto, é necessário ser tratado por nós. Nós precisamos perceber que nós estamos diante de uma ação sobrenatural vinda do Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, nós não podemos acreditar que o que nós acreditamos ou o que nós pensamos é exclusivamente o correto. Existe um ponto na teologia que nós precisamos tratar, que é a questão do orgulho doutrinário. Muitas vezes nós nos apegamos à nossa própria experiência ou nós nos apegamos à nossa própria expectativa e nós formulamos crenças que nós acreditamos ser completamente certas e por isso nós desacreditamos ou tentamos pôr abaixo a fé de outras pessoas e de outros cristãos. Nós temos que entender que aqui o que está sendo ensinado é exatamente o contrário disso. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e quando ele derrama o dom de línguas, esse dom ele representa a união da igreja e não a desunião dela, como é o que acontece mundo afora nos nossos dias. Nós temos que compreender e entender que o Espírito atua na igreja para uni-la, para fazê-la uma, para torná-la coerente segundo o ensino da própria Escritura e para que possamos ser um só corpo mundo afora. E para sermos um só corpo, nós não precisamos concordar inteiramente uns com os outros. Nós não precisamos entender e ter as mesmas experiências que os outros. Nós precisamos aprender a respeitar a distinção que há entre a própria Igreja de Cristo e entre a maneira com que Cristo Jesus atua na vida da sua igreja. É exatamente isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14. Se você ainda não leu, vale a pena que você leia. Ele derrama os seus dons da maneira como ele quer. Ele faz com que a igreja seja recebida, ela contemplada com dons completamente distintos e da maneira como ele quer, ele faz com que esses dons se tornem evidentes para o progresso do reino de Deus e para que o reino de Cristo possa ser propagado em todo o lugar. Para muitos, isso vai acontecer por meio de experiências distintas. Para outros, essas experiências simplesmente não vão acontecer. E um crente não é melhor do que o outro, ou um não é maior do que o outro, por ter ou não algum tipo de experiência. O que nós precisamos entender é que nós somos unidos pela nossa fé em Cristo Jesus e não pelas experiências que temos durante a nossa vida. As experiências que temos usualmente refletem a maneira como Deus está tratando em nossas vidas ou como Ele está agindo por meio de nós. Nós vimos, por exemplo, nas Escrituras, um só profeta chegando diante do mar e vendo o mar abrir. Nunca mais, depois de Moisés, esse fato aconteceu.
Também não vimos em nenhum outro lugar uma experiência, por exemplo, como essa, da vinda do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. O Espírito Santo veio sobre outros irmãos posteriormente, tanto em Atos como em outras igrejas, como está descrito aqui no livro, nas Escrituras, mas ele nunca veio da mesma maneira como veio aqui. Isso não significa que Deus derramou uma graça maior, uma graça mais especial sobre esses irmãos do que sobre outros. Na verdade, isso só significa que Deus faz as coisas da maneira como Ele quer. Então nós precisamos quebrar o nosso orgulho quando nós tratamos dessas questões. Você pode descobrir simplesmente que você está errado na sua concepção quando você chegar no céu, por exemplo, e quando você vê que tudo que você fez simplesmente era contrário àquilo que Deus gostaria que você fizesse. E talvez o motivo para isso seja o seu orgulho no coração e a sua convicção. Nós não viemos aqui para dizer a você que você tem que seguir tudo o que nós estamos pensando, o que nós estamos seguindo, que as suas experiências elas são deixadas de lado. Obviamente não é esse o nosso objetivo. A ideia é olhar para as Escrituras e entender o que as Escrituras verdadeiramente querem dizer. E é isso o que nós precisamos enfatizar em segundo lugar. Nesse texto, além dessa graça de receber o dom de línguas, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele tem apenas um propósito na Igreja de Cristo Jesus. Ele atua para capacitar os crentes para a sua missão. Não se esqueça que esses homens estavam durante alguns dias aguardando a vinda do Espírito Santo. Quando finalmente o Espírito Santo vem, não é o que mais tem destaque o dom de línguas chegar. O dom de línguas é um sinal que chama a atenção de todos que estão ao redor. E quando chama a atenção, Pedro assume a palavra e proclama o Evangelho de Cristo Jesus, e por causa da pregação e da ação do Espírito na vida daqueles homens, ao final, muitos serão batizados, se arrependerão dos seus pecados e se converterão a Cristo Jesus. O objetivo é esse. Quando a palavra e o Espírito agem, corações são quebrantados, corações se voltam a Deus, se arrependem dos seus pecados e se voltam para aquele que é o Senhor de toda a terra. Então a função do Espírito e o para que ele dá os dons é exclusivamente para isso. O nosso propósito ao receber os dons do Senhor não é um propósito de recebermos dádivas melhores ou de em nós mesmos aplicarmos aquilo que o Senhor nos deu. Os dons, na verdade, eles não nos são dados para nós mesmos, eles nos são dados para a Igreja de Cristo Jesus. Eles foram entregues a nós para que possamos servir aqueles que estão ao nosso redor e para que possamos utilizá-los na proclamação do Evangelho em todo lugar. Com o dom de línguas é muito fácil vermos isso. Se falarmos em outra língua com nós mesmos, simplesmente não haverá sentido nenhum. Se você entrar dentro do quarto e começar a falar uma outra língua com você mesmo, não faz absolutamente diferença nenhuma se você usar o mandarim, se você usar o espanhol ou se você falar com você mesmo em português, porque você está entendendo qualquer uma delas e você será contemplado pela mesma palavra, utilizando o mesmo tempo e as mesmas frases, independente da linguagem. Então, um dom ele é útil quando utilizado para o outro. É muito comum ouvirmos, por exemplo, exemplos de pessoas que estavam falando em outras línguas e outras pessoas de outras línguas, ouvindo aquela palavra, entenderam, compreenderam e foram transformadas pelo Evangelho. É isso que muitos missionários hoje fazem quando eles recebem a dádiva do Senhor de falar não só um dialeto, mas vários. E eles podem, às vezes, passar por várias tribos, falando várias línguas diferentes e comunicando com todas elas o Evangelho de Cristo Jesus. E assim eles são transformados pela palavra de Cristo Jesus. Outros dons, isso se torna mais evidente ainda. O dom de misericórdia não é um dom para que você exerça misericórdia sobre você mesmo. O dom de misericórdia só é útil se você exercê-lo com outra pessoa, com alguém que está necessitado, carente, que precisa de amparo, de cuidado.
Assim você pode abençoá-lo ao utilizar o dom do Senhor para ele. O dom de profecia, que também é outro dom, só é útil se você comunicar com outro, se você se comunicar com alguém. Ninguém profetiza para si mesmo, nós profetizamos para o próximo, para outro alguém. Então, nós precisamos entender o que o Senhor faz ao nos dar os dons. Hoje, o pensamento da principal parte da Igreja de Cristo Jesus é que os dons são nos dados para nosso próprio benefício. Mas é isso que estamos tentando mostrar que as Escrituras Sagradas não ensinam. Ela ensina que todo o dom que Deus te deu era para o benefício da Igreja de Cristo Jesus. Se Deus te deu um dom, se você entende que o Senhor te deu algo que é diferente de outros dons que existem na igreja, saiba que você deve usá-lo para o benefício dos seus irmãos. Você deve servir a igreja. Os seus irmãos, o seu corpo, precisa do seu dom para prosseguir, para conseguir completar a obra de Cristo Jesus e para conseguir propagar o Evangelho de Cristo Jesus em toda a terra. Então, nesse sentido, entenda que a vinda do Espírito Santo, ela capacita a igreja para o progresso do reino de Deus. Se você até aqui tem tido dificuldade com dessas duas questões, com o seu orgulho de não perceber os seus próprios erros diante daquilo que Deus te deu, e se você tem usado os seus dons para o seu benefício e não para o benefício da igreja, talvez esse momento seja o ideal para que você medite nisso, volte-se para Cristo, se arrependa e cumpra o seu chamado. Nós somos abençoados por Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para que os dons do Senhor possam abençoar a Igreja de Cristo. E é isso que o Senhor quer de nós, é isso o que o Senhor quer de você. Vamos orar buscando mais uma vez a presença de Cristo Jesus e clamando para que Ele derrame a sua graça em nós, usando-nos para o progresso do reino e para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Feche seus olhos, falaremos com o nosso Deus. Pai Santo, Deus de infinita graça e bondade, mais uma vez nós nos colocamos na sua presença como servos do Senhor. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e mais uma vez nos encha do seu Espírito Santo que já habita em nós. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que os nossos sentidos estejam atentos à voz do Santo Espírito e que eles estejam dispostos a ouvir e serem guiados por Ele. Que o Seu Espírito seja o nosso guia, como foi nas Escrituras, guiando os profetas, os apóstolos, os discípulos do Senhor, para o caminho que o Senhor já havia pretendido para eles, para que eles pudessem fazer a diferença e para que eles pudessem propagar o reino de Deus. Faz isso em nós, nos leva às pessoas certas, nos leva aos lugares certos, para que por meio da sua ação em nossas vidas, o reino de Deus possa progredir e que os perdidos possam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. E mais do que nunca, Deus, derrama a graça de sermos uma igreja abençoada com os seus dons. Que o Senhor derrame sobre nós muitos dons e que todos, Deus, que são dessa igreja possam ter condições e capacidades de exercer esses dons em benefício do reino de Deus. Que possamos amar como o Senhor nos ensina a amar, que possamos servir, proclamar o Evangelho, ter misericórdia uns com os outros e exercer essa misericórdia especialmente ao perdido, que o mundo ouça por meio da nossa boca, da nossa voz, que Cristo Jesus é o Senhor e que assim o Senhor seja glorificado e exaltado por meio da sua igreja. Capacita-nos, abençoa-nos e leva-nos à sua presença. É isso que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre.
diante de tua glória, tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reina. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam